Olá, bem-vindos mais uma vez. E essa semana eu estive de frente para a tela do La La Land. Eu sei que vocês já devem ter escutado bem esse filme com esse rebuchicho todo que está acontecendo aí com o Oscar 2017. Ele é um dos principais indicados. E eu posso dizer a princípio que eu gostei bastante. Para começar, eu vou compartilhar uma experiência interessante que eu ando fazendo ultimamente e que eu recomendo a todos vocês. Primeira coisa, cinéfilos, fiquem de fora das fofocas. Bom, das fofocas tradicionais das pessoas também, mas eu estou dizendo para vocês ficarem de fora das fofocas cinematográficas. Não quer dizer que vocês não devam saber coisas sobre os filmes, procurar notícia, não é isso não. Mas eu estou procurando saber cada vez menos detalhes, assim, sabe, dos filmes. É uma experiência que eu tenho feito de uns meses pra cá e funciona. Eu vou um pouco mais cru para assistir aos filmes e isso me deixa um pouco mais neutro também e também reduz a minha expectativa. Então, o La La Land, o que eu sabia? Que era um musical, que era estrelado pela Emma Stone e pelo Ryan Gosling e que era do Damien Chazelle, que é o diretor do Whiplash, que é um outro filme que é fenomenal, que eu também adorei. A primeira coisa que eu quero falar, inclusive, sobre ele é o seguinte: o La La Land não traz nada de novo. Não traz, certo? Ele tem as sequências musicais bem exploradas, sim. Ele tem uma linguagem ótima de trabalhar com movimentos sem corte na maioria dos musicais, assim, então são takes de uma tomada só, ok? Quando não tem corte, quando a câmera não corta, o cara lá não aperta o botão do REC no negócio, então é tudo feito numa sequência só, mas tudo isso a gente já viu, né? Então, enfim, né, ele traz coisa nova, ele traz coisa inédita para o mundo do cinema? Não, nada. Agora, ele faz uma série de homenagens ao próprio universo do cinema e ao universo do cinema clássico, da era de ouro dos musicais, dos anos 40 e 50, né? Se você não sabe sobre isso, assista filmes sobre isso e pesquise, porque vale a pena, né? O cinema, ao contrário dessa era do melhor filme de todos os tempos da última semana, o cinema tem bem mais de 120 anos, um pouco mais de 120 anos aí, então dá pra gente procurar melhor. O cinema não existe de 2013, 14, 12 pra cá. Então eu acho assim, ele faz uma série de homenagens e uma série de questões relacionadas ao universo cinematográfico que funcionam muito bem. Aí você me pergunta, o filme não traz mesmo nada de novo? Não, mas funciona? Sim. Né? É um filme que tem um tom muito certo na direção. O diretor, ele sabe usar isso. Para quem não assistiu o Whiplash, outro filme que eu recomendo, assistam. Ele sabe chegar no tom da coisa, né? Ele sabe dar o tom através da direção, através da direção de ator dele, da forma como ele movimenta a câmera junto com o diretor de fotografia. Quer dizer, ele chega no tom que ele quer. Então, dessa forma, o Whiplash, o La La Land, ele acaba sendo um filme muito confortável aos olhos, muito gostoso de se saborear, né? O cinema com um sabor mesmo, né? Is that gonna happen every time? I think so. Né? Porque não são coisas e homenagens muito explícitas, né? De pá, né? Como a gente vê tanto hoje em filme de super-herói, né? Que tem uma referência aqui, uma referência ali, as referências são jogadas e muitas vezes sem o menor sentido. No La La Land não, né? As referências estão lá, a gente consegue enxergar. Se você conhecer um pouco mais da história do cinema, principalmente da história dos musicais e do cinema clássico, você enxerga melhor, mas se você também não conhecer, não tem problema, você assiste o filme e degusta ele da melhor forma possível também. A Emma Stone e o Ryan Gosling são os dois protagonistas. O filme, inclusive, tem bem poucos atores, assim, tão ótimos no papel, assim, tão muito confortáveis, né? A gente tem a admitir que eles não são cantores extraordinários e também não são dançarinos extraordinários, né? Como um Fred Astaire, como um Gene Kelly, né? Enfim, sei lá,
mas eles cumprem muito bem a função deles, inclusive a Emma Stone, que eu estou começando a gostar cada vez mais dela, né? Ela já não é mais aquela menininha bobinha que fez os filmes aí do Homem-Aranha, as comedinhas que ela fez e tal. Ela já está entrando em papéis mais complexos e ela passa muito bem isso, né, para a tela, essa impressão aí do universo do personagem dela, que eu não vou dizer para não dar spoilers aqui, mas os dois passam muito bem isso. E o principal de um filme desse tipo, a gente cria empatia pelos dois de uma forma muito rápida. E o que eu acho interessante no filme também, nessa estrutura de história e de direção, é que eu particularmente, eu gosto de musicais, mas eu torço um pouco o bico quando o filme tem música demais, né? Então eu tô aqui agora, de repente eu começo a sapatear e dançar e faço um número e tal, e volto e continuo aqui com vocês. Óbvio que eu não vou fazer isso para não pagar um ridículo e nem fazer sofrer os olhos de vocês, mas o filme funciona, veja se vocês entendem o que eu estou dizendo, o filme funciona quando o musical não interfere. Quando o musical ele entra no filme e a gente acaba nem percebendo. Quando você vê, já tá uma música rolando ali, fica suave, fica sutil, né? Tem fluidez, é isso que eu quero dizer. E o La La Land consegue isso, né? Ele abre com uma cena fantástica, né? Com uma grande cena musical, que eu sinceramente até achei muito bem coreografada, muito bem idealizada, mas eu falei, nossa, esse filme foi isso do começo ao fim, tô perdido. E não, e aí o filme nem tem tantos musicais assim, ele tem poucos números musicais, mas ele faz a música ter sentido e ele começa a acontecer de uma forma muito fluida, como eu falei, assim, com os musicais dentro desse realismo fantástico. Ele tem um tom de cor muito específico, uma paleta um pouco desaturada, não é uma cor explosiva, não é uma coisa assim, a gente olha e fala, pá, não. Ele é uma coisa meio desaturada, puxando para um tom bem melancólico, né? E tem uma fotografia belíssima, né? Do início ao fim, com alguns clichêzinhos ali, né? De jogar uns pontos de luz e focar, desfocar certas coisas, mas enfim, funciona. Ele é um filme que não tem muitas músicas marcantes, assim. Ele tem a City of Stars, que é um belo tema, o tema principal do filme, que é repetido algumas vezes, às vezes até demais assim, mas é uma música que marca, que entra na sua cabeça, que você sai do cinema cantarolando um pouco. É uma música que marca, que ajuda a marcar esse tom do filme, porque ela é bonita e ela é melancólica também. E eu acho que tudo isso ajuda a criar esse tom que eu falei aí, que o diretor consegue com maestria, né? Achar um tom certo desse filme. E aqui eu queria encerrar o vídeo comentando uma experiência até pessoal. Se você não tem muito interesse por cinema e só vai assistir porque esse filme é um dos hits do Oscar e tal, e tá todo mundo falando e você quer ver, tudo bem, vá. Você vai sentir que o filme ele tem um pouco dessa melancolia que eu tô falando e tal. E talvez você não entenda bem porquê, mas você vai sentir isso no seu subconsciente. Mas se você gosta, já acompanhou os musicais do final dos anos 30 até o final dos anos 50 e gosta da história do cinema e tal, esse filme vai mexer com você, vai mexer no íntimo, né? Que foi o que aconteceu um pouco comigo. Não é que você se emociona a ponto de chorar, nem de nada não, mas você sente que ele está te tocando por causa da história, por causa dessa temática que repete também na obra do diretor, de pessoas que estão dispostas a tudo para realizar o seu sonho no meio artístico, né? Seja através da música, seja através do cinema ou do jazz, como acontece nesse filme. Enfim, né? Ele é um filme que ele, por ter esse tom que chega a ser até um pouco nostálgico e melancólico, ele te comove, ele te toca lá no fundo da sua alma. E esse é o principal triunfo, eu posso dizer, do La La Land. Então eu recomendo ele para você, você pode assistir, não vá assistir só porque ele é um hit do Oscar, não sei nem se ele vai ganhar e não posso opinar porque eu não estou na banca e também não assisti todos os filmes que vão concorrer, mas ele é um forte candidato, é um filme que tem algumas características aí que talvez o façam se destacar aí no dia da premiação. A gente se vê no nosso próximo vídeo aí. A todos
bons filmes e até lá!